Eu sou Arnaldo Pofo Garcia, apelido Peixinho. Comecei a minha carreira de futebolista no Oratório Dom Bosco do Alto da Lapa, aos 13 anos. E quando eu tinha 15 anos, os padres salesianos convidaram o Infantil do São Paulo para jogar no nosso campo. Era o campo acanhado de terra. Nós vencemos 2-0 o São Paulo, eu fiz 2 gols, inclusive um de bicicleta. Mais tarde na minha carreira, eu fiz 14 gols de bicicletas oficiais, certo? E nesse dia nós ganhamos 2-0, o São Paulo se interessou para fazer um teste no São Paulo, e o senhor Hélio Geraldo Caxambu, que era treinador do Infantil de São Paulo, tinha jogado com meu pai no Ipiranga. Meu pai também foi profissional peixe, inclusive foi artilheiro do Campeonato Paulista em 1940. E me convidou para fazer um teste no São Paulo. Eu fui, ele gostou e tal, e me inscreveu no Campeonato Paulista, e o São Paulo mandava jogos no campo do Nacional, Nicolau Alayon, na Água Branca. E naquele tempo não havia substituições, eram uns 11 jogadores, se machucasse ficar com 10, não tinha reserva. Eu fui o primeiro jogo, eu fiquei batendo palma. No segundo, batendo palma de novo. No terceiro, batendo palma. Aí eu resolvi não ir mais no São Paulo. Falei, pelo menos fico no oratório, no meu clube Domingo Sábio, lá eu jogo todos os domingos. E me afastei do São Paulo. Quando passou umas 2 semanas, o seu Hélio Geraldo Caxambu veio na minha casa, perguntando por que eu não tinha voltado no São Paulo. Eu falei para ele, olha, eu assisti os jogos, e o jogador tem que ter a consciência de se ele está bem ou não está bem. E eu achava que estava bem melhor do que o rapaz que estava jogando na minha posição, que eu comecei como meia-direita no São Paulo. E mais para frente o senhor Vicente Fiola me pôs na ponta direita, que para mim foi muito bom. Aí voltei, logo no primeiro jogo, jogamos contra o Corinthians, nós ganhamos 3-0 e fiz os 3 gols do Infanto Juvenil, certo? Aí continuei. Aí nós treinávamos no Sul-Americano do Bom Retiro. O São Paulo não tinha nem campo para treinar a divisão de base. E depois disso mudamos para a Aclimação, Parque da Aclimação. Num desses treinos, o seu Vicente Fiola estava escondido atrás das árvores lá, eu não sabia de nada. Aí terminado o treino, eu tinha feito 3 gols e tinha feito mais um de bicicleta, sabe? Ele me chamou e falou, olha Peixinho, você vai direto comigo para a Federação Paulista de Futebol, ele e o seu Homero Belintani, que é o diretor de futebol de São Paulo da divisão de base. Ele falou, nós vamos para a Federação Paulista de Futebol, você já vai fazer um contrato com o São Paulo, você tem 16 anos, mas não tem problema. Isso foi em que ano? Esse foi em 1956. E eu fui na federação, fiz o contrato e tal. Esse é o meu começo de carreira no São Paulo. E daí depois o senhor teve uma trajetória no São Paulo, né? E qual foram os outros times depois na sequência? Então eu joguei no São Paulo até 61. Em 60 tive a felicidade, uma dádiva de Deus para fazer o primeiro gol no Morumbi. E joguei no São Paulo até 1961. 61 fui para a Ferroviária de Araraquara, onde eu me dei muito bem. No primeiro ano eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista, com 25 gols, e só ficou o Pelé na minha frente, que esse não tinha como. É verdade. Aí depois daí foi essa boa campanha na Ferroviária que te levou ao Santos, é isso? Exatamente. Eu fui... Em 63, nós jogamos com o Santos na Vila Belmiro, em Araraquara, o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Nós ganhamos de 4-1. Eu fiz 2 gols no Gilmar. Quando descemos no segundo turno na Vila, nós ganhamos de 5-1 e eu fiz 3 no Laércio, que era o outro goleiro. Aí depois disso me contrataram. E como foi jogar com o Pelé? Eu já tinha jogado com ele na Seleção Brasileira Militar em 59. Ele já era campeão do mundo, que ele foi em 58. Uma pessoa simples, um bom amigo, dentro e fora do campo. E era uma honra jogar com o Pelé. E o Pelé não adianta, porque não igual ele jamais. Quem jogou perto dele, eu joguei contra ele, sabe disso.
E além disso, você jogou na melhor época do Santos, né? Não só o Pelé de craque, mas um estrelado, né? O Santos, quando eu fui pro Santos, tinha 32 craques. Não era, não pé de meia não, era craque mesmo. E daí o senhor ganhou vários títulos do Santos, né? Ah, vários títulos, bastante internacionais, nacionais, tudo bi, entendeu? Seguindo a carreira, e daí depois do Santos? Santos, eu fui pro Comercial, em 66, fomos campeão do interior. Depois voltei para a Ferroviária, foi mais 3 vezes campeão do interior, certo? E depois da Ferroviária, eu fiz uma excursão com o Curitiba, com o Mauro era o treinador. O Mauro jogou comigo no São Paulo, jogou no Santos e foi meu técnico no Curitiba. Uma excursão para a Europa, para a Rússia, ficamos 2 meses fora. Na volta, eu joguei a única partida aqui em Curitiba, contra a seleção da França. A França era uma das melhores seleções do mundo naquele tempo. Nós ganhamos 2-1, eu fui feliz, eu fiz um gol também. Aí depois eu voltei, fui para Venezuela, joguei no Deportivo Itália, que era para ser disputado uma Libertadores, mas enfim, houve uma briga entre a Colômbia e a Venezuela, não teve esse treino. Voltei e encerrei minha carreira no Canadá, em Toronto. E quantos gols você fez na carreira, você sabe? 302. Muito gol, né? 14 de bicicleta. Isso, 14 de bicicleta? 14. E o senhor não era centroavante? Oficiais. Não, eu comecei com meia direita no São Paulo. Vicente Fiola que me pôs na ponta e foi a minha sorte. Falamos na ponta, você vai dar bem certo, sabe por quê? Você saiu para os 2 lados. E o que me consagrou foi isso aí, sabe? E o senhor tem vários feitos na carreira, né? Para citar 2. Que foi o primeiro gol do Morumbi. É o primeiro gol no Morumbi. Como que foi isso aí? O primeiro gol, sabe como é? A gente que era da casa, e do infanto juvenil, passou profissional, todo mundo queria fazer o primeiro gol, né? Agora, São Paulo tinha jogador consagrado, né? Gonçalo, Gino Orlando, o Canhoteiro. E graças a Deus. Para a Rua João Batista de Castro. Graças a Deus eu fui escolhido. E que dia que foi esse jogo? Dia 2 de outubro de 1960, aos 12 minutos do primeiro tempo, e eu já havia chutado uma bola no travessão. 12 minutos do primeiro tempo? Foi logo no começo? Não, então, mas aos 5 já tinha chutado na travessão. Aí eu pensei comigo na hora, isso eu não vou esquecer. Hoje não é meu dia. Mas não deu outra. Depois de 7 minutos ela caiu, aí foi na cabeça, não foi no chute. Né? E que eu ia perguntar para o senhor assim, todo mundo quis fazer o primeiro gol, mas foi logo aos 12, nem deu tempo de ter essa concorrência, né? Todo mundo queria pegar a bola. Foi, graças a Deus, foi logo no começo do jogo, né? 12 minutos. E quando um cruzamento, eu subi, cabeceei na frente do Gino Orlando, que tinha 2 metros. Olha lá, você vê bem lá. Tá. E nós somos da Lapa os dois, sabe? Tá. Nascido na Lapa. E quando o senhor fez, o senhor teve essa dimensão de que ia ficar para a história? O senhor pensou na hora sobre isso? A gente não era muito jovem para ver um futuro ainda, né? Sim. Meu futuro, graças a Deus, foi bom, mas veio bem depois. Só não ganhamos dinheiro, porque naquele tempo não tinha isso. E um outro feito muito, muito legal, muito interessante, que o senhor ganhou semana passada, né? Foi uma placa da Ferroviária que considerou o seu gol o gol mais bonito da história da Ferroviária, né? Conte pra nós. Os historiadores da Ferroviária, eles fizeram um levantamento dos gols da Fonte Luminosa, e esse gol contra o Palmeiras, dia 5 de agosto de 1962, foi de fora da grande área. No cruzamento, porque essa bicicleta de erguer a bola e dar assim, a minha avó também fazia. Agora, com o centrado e você subindo, tem que dar uma impulsão de 2,5 metros no mínimo para pegar a bola lá em cima. E eu, graças a Deus, tinha uma impulsão muito boa. Tenho 1,70 m.
E você falou que fez 14 gols De bicicleta, oficiais. O que o senhor acha que o senhor atribui essa facilidade? Não, eu treinava muito. Quando terminava o treino normal, eu tinha um goleiro bom, que era meu amigo, e tinha um bom cruzamento. O Dudu é um deles, esse que jogou no Palmeiras, o Ademir da Guia. Foi ele que me cruzou a bola para esse gol, o Dudu. De formas que eu treinava bastante. Isso. Não, desde o São Paulo eu treinava isso. Nessa época o Dudu jogava na Ferroviária ainda. Ferroviária, era Dudu e Bazani, meio campo Ferroviária. Ah, tá. E daí esse gol foi considerado o mais bonito da história? Da história da Ferroviária. Tá. E como que foi a homenagem lá? Foi recentemente, né? Foi bacana. Foi o jogo com o São Paulo. São Paulo ganhou 2-1. Então juntou as duas torcidas, né? Foi muito bonito, eu fiquei emocionado mesmo, porque era uma torcida que sempre me quis bem. Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó. Aí, esse é um dos... Aí por aí você vê. Eu fiz um gol de bicicleta no primeiro jogo que eu fiz na Ferroviária. Nós fomos fazer uma excursão antes disso, certo? E eu vim em 5 jogos, eu vim com 12 gols nessa excursão. Nossa. Para Minas, esse lado aí. Agora, quando eu estreiei na Ferroviária, no estádio mesmo, foi contra o Bahia. O Bahia era campeão brasileiro. Nós ganhamos de 5-3. Eu fiz um gol de cobertura e o outro de bicicleta. Aí a torcida já ficou louca. E até hoje, quando você vai a Araraquara, os mais antigos... Muito bem tratado. Minha esposa é de lá, eu tenho filha nascida lá também. Tá. Estou muito bem em Piracicaba. Amizade espetacular também. Todo mundo me trata bem. O senhor tem ideia, eu tenho informação de outro jogador que fez mais de 14 gols de Não existe isso aí. Não existe, né? Difícil. O senhor é o maior goleador de bicicleta. Eu nunca propaguei isso aí, mas eu tenho jornal, eu tenho tudo. É o sucessor do Diamante Negro. O Leônidas fez a bicicleta. Inventou, né? E eu aprimorei. Ah, tá. E, Peixinho, qual a sua relação com Piracicaba? Já que você não jogou aqui. Ótima. Né? Não, eu treinei o 15. Treinou? O time principal. Em 67. Nós ganhamos do Guarani aqui. O Guarani estava 27 partidas invicta. Tinha sido campeão brasileiro. Nós ganhamos 2-1, me lembro muito bem. Gol do Zé Luiz e que eu lancei ele nesse jogo, o volante que depois foi para Santa Catarina. Agora me falha a memória. Mas o senhor não era um loirinho. Mas você não chegou a jogar não. Pelo 15? Contra o 15? Não. Não 15. Não. Como jogador, não. E como o senhor veio parar aqui no 15? Aqui em Piracicaba? Aqui é o seguinte, eu tinha um amigo meu que começou comigo, Matheus, ele jogou inclusive comigo no São Paulo, no infantil, depois joguei com ele na Ferroviária, joguei com ele na Venezuela, entendeu? E ele estava trabalhando aqui na Covades, e ele me convidou, tinha um restaurante lá na Rua Barbosa, que estava passando o ponto, e me convidou para mim para Piracicaba, estou aqui até agora. Me deu muito bem aqui, graças a Deus. Anos. Hã? Isso há uns 50 anos já. Eu vim pra cá em 73. 50 e pouco. 50 anos. Esse ano, 50 anos. Isso. O senhor estava comentando também a respeito da sua passagem pelo Bangu, né? Que tem uma história, sim. Uma história muito curiosa. Conta pra gente. O Bangu é o seguinte, eu estava no Santos, e o Santos jogava a maioria das partidas internacionais no Maracanã. Entendeu? E nós fomos fazer uma homenagem para a Federação Carioca de Futebol e cada um entrou com uma camisa. Peraí. Pode esperar? Pode. Então, peraí. Vou mostrar já. Acho que tá aqui. Quer que segure? Isso aqui é da Seleção Brasileira, uma convocação. Eu guardei aquela lá para mostrar para você. Aí cada um entrou com uma camisa. Ah, tá. De um certo? E eu entrei com a do Bangu. Ah, tá. Aqui Aqui embaixo, Bangu. E nesse dia,
O doutor Castor de Andrade, o maior bicheiro do mundo, ele estava dentro do gramado. Isso que ano que foi? Que ele já... Isso aí foi em 64. E ele já estava lá no Bangu, nessa época? Ah, já, mas antes, bem antes. O pai dele era o presidente e ele era o manda-chuva, sabe? Ah, tá. E ele me viu, me chamou, eu não conheci ele pessoalmente, fiquei conhecendo esse dia. Falou, Peixinho, um dia você vai vestir essa camisa aqui de verdade. E tudo bem, tchau, tchau e boa. Passou 2 semanas, ele foi na Vila Belmiro comprar meu passe. Ele tinha muito dinheiro, né? Aí ele foi lá conversar com o presidente, a tia Jorge Cury, que era presidente do Santos, falou, não é que chegou aqui faz o quê? 6 meses? Não, ele é o ponta de titular aí, vai ficar aqui. Entende? E boa. Passou 1 mês, ele voltou lá no Santos. Aí, né, os caras deram um definitivo nele, ó, não queremos, tal. Aí eu fui pro comercial, em 66. Aí ele apareceu em casa lá. Nós tínhamos sido campeões do interior, certo? 66, comercial. Falou, Peixinho, nós vamos inaugurar um estádio em Houston. Porque todo ano tinha isso aí no Texas, sabe? E eles estavam inaugurando um estádio coberto. Foi o primeiro coberto do mundo. E o Castor falou, a gente queria levar você lá, você não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, nós fomos campeão do interior, você quer conversar com o presidente, tudo bem. Aí veio, conversou com o presidente, falei, não senhor, fomos campeão agora, como é que nós vamos vender um jogador? E naquele tempo não vendia, sabe? Certo. Os clubes do interior mantinham o jogador. E boa, passou. Passou mais 2 semanas, ele voltou em Ribeirão Preto, sabe? Falou, Peixinho, mas fala com o presidente. Aí fui lá falar com o presidente. Falou, doutor, o senhor não quer... Não, vender o passe e não vou vender. Tem uma coisa. Falei, mas então, empresta por 3 meses, que é o mínimo de um contrato, né? Falei, você empresta por 3 meses. Falou, tudo bem, eu vou emprestar por 3 meses. Só que eu quero 5 milhões de cruzeiro naquele tempo. Falei, mas peraí, o senhor pagou 30 do meu passe, o senhor vai querer para emprestar por 3 meses? Não, isso aí é um absurdo, pô. Não, é isso aí, acabou. Aí eu falei pro Castor. Falei, ó, doutor, eles estão querendo isso aqui. Falei, é, tá bom. Na semana seguinte ele chegou com uma malinha cheia, aquelas tempas de mil cruzeiro. A abobrinha chamava. Chegou, tranquilo. Aí joguei lá com eles. Você ficou lá 3 meses? É, porque era um torneio do mundo inteiro. Entendeu? Jogava da Inglaterra e tal, só para inaugurar o estádio lá. Nós ficamos em 3º lugar, sabe? E daí depois você ficou 3 meses lá? Não, fiquei 3 meses. Quando eu voltei, ele veio comprar o meu passe no comercial. Aí eu falei, doutor, eles não querem vender. Aí não insisti mais, sabe? Agradeci ele, porque ele foi muito bacana comigo e tal, sabe? E a seleção brasileira, Peixinho, você chegou a... Eu tenho aqui uma das revistas italianas, inclusive, estavam dando os jogadores pré-convocados. Passa a bola. Muita tranqueira, essa aqui não. Acho. Então, aqui estão os possíveis convocados para a seleção de 62, no Chile. E como eu tinha sido vice-artilheiro do Campeonato Paulista, aí eu estava crente que pelo menos eu treinei contra a seleção brasileira, mas a favor não. Mas o meu nome apareceu aqui, se você quer, tá anotado aqui. Entendeu? O único jogador do interior de São Paulo que foi convocado. Você pode anotar em tudo aí. Certo? Certo. Mas no fim foi o Jair da Costa no meu lugar. Para a Copa do Mundo você não foi? Não fui. Ah, tá. Mas estava bem cotado. Não, tá aí, essa é a revista italiana até. Voltando, só pra gente finalizar já, só voltando pro São Paulo. São Paulo foi o maior clube que você jogou assim em termos de
tirando os títulos do Santos, né, foi o clube que você mais tempo se jogou, né? Foi revelado pelo São Paulo, né? Então você tem uma ligação... 4 anos. Uma ligação muito grande, mais com São Paulo que com os outros clubes. Eu trabalho para o São Paulo. Então, aqui em Piracicaba, levando meninada para Cotia. A minha faixa é de 11 a 13 anos. Era isso que eu queria perguntar para o senhor. Como que é feito esse trabalho? Como que o senhor faz esse trabalho? Eu vou aqui na várzea mesmo. Às vezes eu marco um torneio, vamos dizer. Aí eu trago mais um elemento do São Paulo comigo, a gente analisa e leva. Tá. Certo? Agora vamos começar, acho que em fevereiro ou março. E essa pandemia atrapalhou muito, sabe? Tem algum jogador que vingou lá, que o senhor levou para lá? Não, então, agora esse ano passado nós levamos 3 jogadores para lá. Então lá, vamos ver o que vai dar. E como que é? É um contrato que o senhor tem com o São Paulo? Como que é? Não, o São Paulo me deu isso como um prêmio pelo primeiro gol no Morumbi, para mim, né, para me viver. Certo. E é um contrato vitalício? Não, eu reformo todo ano. Tá. Pelo menos até agora, estou 3 anos já lá. E o senhor ia falar dessa camisa também, né? Conta Essa é a camisa... É a camisa que o São Paulo me autorizou a vendê-la, sabe? Então eu gostaria, se algum São Paulino estiver interessado em comprar, nós temos de todos os tamanhos. Tá. Certo? A gente vai deixar o contato, né, para você. Exatamente. Podia deixar o contato? Vamos lá. O telefone é 19 3423 1366 e o celular 19 997 35 1328. Certo. Peixinho, e Autografada. Com direito a se for aqui de Piracicaba, direito a uma foto junto aí. Tá certo. E Peixinho, eu queria que você falasse também mais, saindo um pouquinho da sua carreira, se você quiser sentar um pouquinho. Como que o senhor vê o futebol brasileiro hoje? Antigamente era um futebol mais bonito de se ver, um futebol mais romântico, né? Hoje em dia é mais pragmático, tem muita marcação, tem muito contato físico, né? É mais na correria. Como que o senhor avalia o futebol do Brasil hoje? Então, eu levo por esse lado. A parte técnica do jogador de futebol brasileiro caiu muito. Essa é a pura realidade. Só não vê. Quem não viu futebol de antigamente vai achar estranho do que eu estou falando, mas dificilmente, por exemplo, num Santos Futebol Clube, um desses jogadores teria um lugar. Qualquer um desses que estão jogando hoje, entendeu? Dificilmente jogaria naquele time do Santos. Agora, não tem dúvida que tem bons jogadores, tudo. Agora, aquele tempo você jogava contra o Newton Santos, entendeu? Agora você compare o Newton Santos com um desses laterais que nós temos hoje. Ele era apelidado de enciclopédia, né? Você imagina. O que acontece? Você jogava contra o Newton Santos, você ia driblar, ele te driblava, você agradecia ainda. Entendeu? E ele jogava tanto e ainda começou na reserva do Sorte, né? Aí que tá pra você ver. Imagina o nível, né? Mas a minha opinião é essa, sabe? Pode ser que ninguém vai, pode ser que não queira aceitar, mas é verdade. Quem viu pode comparar. Agora são poucos, nós já estamos mais de 80, né? Então você acha que nunca mais vai... Não, futebol de antigamente não volta mais. Hoje as escolinhas treinam já com determinação técnica, determinação tática. Naquele tempo não tinha isso. Então, nunca um treinador chegou, Peixinho, você vai marcar? Não, quem vai marcar é ele, eu não. Eu não vou marcar ninguém, eu vou lá em cima dele. Entendeu? Hoje falta isso, o jogador brasileiro não sabe mais driblar. Parece um moleque de 2, 3 dribles, os caras ficam tudo loucos, você vê. É porque o quê? Falta qualidade, pô. Falta qualidade. Qualidade técnica. Certo? E você vê, hoje, quando o jogador vai ser substituído, eu adoro risada quando eu vejo isso. Pega um caderno, dá pro cara, o cara olha. Você não sabe fazer, meu filho, você pode falar o que você quiser. Entendeu? Se não tem qualidade, não tem. Antigamente era muito mais natural, né? Isso.
Não, era natural e a pessoa tinha aquele dom. O que pode ser cortado em uma escolinha hoje, E tinha liberdade, falou, você né? não vai fazer isso. E tinha Não, mas liberdade, hoje em não. dia não tem mais. O jogador brasileiro sempre foi livre. Entendeu? No entanto que nós temos o maior jogador do mundo, que todo mundo não quer comparar, não tem comparação. Igual o Pelé não vai existir nunca. Entendeu? Só quem viu pra... E não deixaram ele jogar muito no gol, porque era um baita de um goleiro nosso quando tinha as nossas férias, o goleiro era ele. Entendeu? No rachão, né? Era ele o goleiro. É, verdade. Tá bom, Peixinho. É isso aí. Obrigado pela entrevista, né? E daí a gente vai tá publicando e vai estar escrevendo no jornal. Certo. E aí a gente coloca o seu contato também aí pra gente... Tá ok. Pra você. Tem mais alguma coisa que você quer? Eu queria agradecer a vocês, da imprensa, tudo, e o pessoal de Piracicaba, é onde eu tenho muitas amizades, vivo muito bem aqui. Eu sou um pobre feliz, porque